a gente poder dar uma estudada, dar uma reciclada também, né, Thiago? E se eventualmente for um assunto que a gente não domine, a gente vai correr atrás de alguém para nos ajudar e trazer um convidado aqui para falar sobre o tema, né? Mas vamos embora, pessoal. Acho que todos estão nos escutando bem. Vamos dar início, então, dona Juliane. Para quem não sabe, o que é o tal de Spin Selling? Então, acho que todo mundo já ouviu falar, já estudou, já se alimentou de algum conteúdo sobre o Spin, né? O Spin ele é uma estrutura de perguntas para a gente poder gerar consciência no lead. Então, é uma ideia da gente poder direcionar a conversa por etapas para ir gerando e amadurecendo a consciência do cliente que a gente está conversando. Pessoal, só antes da gente continuar, está compartilhada a tela ali, para quem ainda é mais novo no Discord, vocês podem selecionar ali o que querem deixar maior na tela. Eu quero enxergar mais o pessoal, eu quero enxergar mais a apresentação. A apresentação não tem grandes segredos, então se quiser pode deixar um pouco menor, enfim, fica a critério de vocês. Se for o caso também, a gente envia na sequência essa apresentação para vocês. Vamos lá, dona Ju. A gente vai falar, assim, a Ju... Desculpa, qual palavra tu usou? Tu falou uma estrutura, né? Estrutura. Eu fiquei pensando em falar para o pessoal da tela. Então, talvez em algum momento eu fale framework, porque são só formatos de falar, mas basicamente é uma técnica de como fazer essa abordagem. E a gente divide ela, né, num acrônimo, digamos assim. Cada letra tem um significado para nós dentro do processo de Spin, né? Fala para o pessoal, assim, o que significa, tipo, letra por letra, assim, só a letra, depois a gente detalha cada uma delas. Situação, problema, implicação e necessidade. Muito bem. Estudei direitinho, né? Vamos lá. Então, dona Juliana. Então, o Spin, antes de tu explicar, acho que cada uma dessas, eu queria saber qual é a diferença, assim, o que tu acha de quem se utiliza dessa técnica de framework, dessa técnica, enfim, para quem não utiliza. Tá. O que eu acho que é importante a gente ressaltar, e eu acho que isso a gente foi refletindo à medida que a gente foi retornando esse estudo também, Thiago, não tem como fazer uma venda consultiva se eu não seguir essa técnica. Existem outras, obviamente, tá? Mas dificilmente eu vou dizer que eu faço uma venda consultiva sem utilizar esse tipo de técnica, tá? Porque o que acontece? Quando eu estou falando em vendas, eu também estou falando em conhecer esse cliente. Então, não tem como eu iniciar uma etapa de venda sem utilizar a parte do Spin. E ele essas etapas, ou acrônimos... Acrônimos seria as letras. Ele realmente desenha a fluidez dessa abordagem, tá? Então, dificilmente hoje eu vou encontrar um vendedor consultivo que não utilize Spin ou uma técnica específica, e se ele não utiliza, ele com certeza não está fazendo uma venda consultiva. Muito bem. E muitas vezes a gente, eu acho que para o pessoal, assim, acho que é bom ficar esse alerta, muitos fazem o Spin, de uma certa forma, só que às vezes não sabe o nome da técnica, não sabe, faz algumas perguntas, né? Porque basicamente o Spin é uma técnica de perguntas também, mas não está relacionada ao nome, né? Então não se assustem pelo nome, assim, né? Por essa palavra. Na realidade, a gente só vai trazer o contexto, né, Tia? A gente vai trazer também o contexto. Mas essas técnicas de pergunta, ela visa direcionar, e obviamente a maioria já utiliza, se não todas, algumas, então se a gente puder contribuir com alguma delas, porque a gente sabe que a premissa básica da venda é informação. Eu não tenho como ter informação se eu não perguntar. Se eu não perguntar e eu sair falando, eu estou supondo. Então, a ideia é justamente eu fazer perguntas certas, direcionadas, para que eu possa trazer consciência para o lead. Sabe, tu estava falando, estava lembrando de um caso, assim, estou tentando pescar casos nossos aqui, mas aí pesquei um pouco, busquei um caso que eu tive ano passado. Tá? Eu estava olhando no Instagram e estava numa loja de carros de um amigo, de um conhecido, na verdade, não dá para dizer que é amigo, um conhecido. A gente fez Dale Carne junto.
eu e o Johnny, e aí eu vi um carro que era um carro que eu queria há muito tempo. E aí eu fui perguntar para a Thaís, né, para quem não sabe, a Thaís é minha esposa, se realmente eu queria. E ela disse que eu queria, tá? Ela disse que eu queria, então eu quero mesmo, né? E aí eu fui, porque até então, só para contextualizar vocês, a gente tinha um carro em casa, que é o carro que ela usava, eu usava o carro da empresa aqui para ir para casa e voltar, à noite, enfim, a gente usava esse outro. E eu gosto muito de carro forte, de carro de... E eu disse, pô, eu vou montar ainda um projeto para mim, porque aqui a gente tem um autódromo perto, enfim, e eu queria participar eventualmente de arrancadas, então eu precisava de um carro bom, acessível de preço, né? E até perguntei para ela se realmente eu queria, ela disse que eu queria, e eu fui na loja. E eu cheguei nessa loja, Lobato Veículos, quando vocês vierem a Pelotas, e o Johnny estava atendendo um senhor. E aí tinha um outro rapaz lá e disse, atende o Thiago aí, que em seguida eu já vou aí dar uma atenção para ele. E o cara me olhou, porra, grande, para quem não sabe, tem 1,93 m. Me olhou e já disse, tem um carro especial para ti. E foi lá e já foi me puxando para uma Compass, e aí, quando tu trabalha com vendas, tu já deixa quieto para tu ver qual é a técnica que o cara vai te vender, né? E aí eu não falei absolutamente nada. Para não dizer que eu não falei nada, eu dei oi para ele. Me apresentei. E ele, vem cá que eu vou te mostrar. E ele, essa Compass, uma Compass. Não, que ano era? É uma loja de usados, tá, pessoal? E aí, porque aqui, ó, tu tem bastante espaço, é super econômico. E me falou um monte de coisa. E aí eu parei para pensar, cara, esse cara ele não me fez pergunta nenhuma. Tipo, e o exemplo, acho que é legal a gente fazer esse exemplo da loja de carros, porque a loja de carros ela é fundamental que antes de qualquer coisa tu faça perguntas pro cara. Porque, o cara não sabe se eu sou casado, se eu sou solteiro. Ele não sabe se eu quero um carro para trabalho, se eu quero um carro para o dia a dia, se eu quero um carro para o final de semana. No meu caso, era mais específico ainda, porque eu queria o carro que era, talvez ele tivesse a menor chance de vender. Porque era um carro 2.0, um carro turbo, um carro mais antigo. Então, era uma chance dele ter já me empurrado e ter me falado um monte de coisas boas sobre o carro. Mas não, ele começou sobre economia, que era o inverso do que de uma certa forma eu estava procurando. Ele me falou N fatores, mas ele não fez o básico, que era me fazer perguntas. Vamos imaginar o seguinte, eu chego lá, o cara me pergunta, tu tem filho? Eu vou dizer para ele, acabei de ter um filho, tem, 5 meses. Que ele tem a obrigação de procurar o carro mais seguro dele para me oferecer, porque eu não tenho filhos ainda, mas eu acredito que no momento que a pessoa tem um filho, deva mudar muita coisa na cabeça da pessoa e a pessoa vai procurar o que é mais seguro possível. Se tiver um carro que tiver plástico bolha envolto na volta, o cara vai querer esse também, que é airbag, plástico bolha, borracha, o que for. Então, as perguntas, elas são muito importantes. Daqui a pouco o cara é solteiro. O cara, a mulher, enfim, vai querer um carro mais pomposo, um carro que chama mais pomposo, ninguém deve saber o que é pomposo, né? Não, acho que não é só nós aqui. Mas, enfim, vai querer um carro que chame mais atenção, um carro mais bonito, enfim, o cara quer um carro para trabalho, ele vai querer um carro talvez mais simples, mas de maior economia possível. Então, tem que começar, tem que fazer as perguntas, e aí tem toda essa cadeia que é o que a gente vai explicar, assim, né? Basicamente, então, o SPIN é a base. Eu preciso entender, antes de qualquer coisa, as dores que essa pessoa tem, as necessidades, os desafios, e em cima disso fazer a minha narrativa de vendas, né? E aí a gente trazendo para o sistema, e aí eu me lembro muito bem de quando eu fazia essa parte de comercial, a minha apresentação do sistema, Ju, e eu acredito que tu faça da mesma forma, ela era sempre igual. A apresentação do sistema em si, ela era igual. O que mudava? Os cases que a pessoa me trazia, as situações que a pessoa me trazia, e aí em cima disso tudo, eu montava, então, a base do meu pitch, né? Então, acho que as premissas não. O SPIN, de uma certa forma, é a premissa para que só depois de tu realizar todo ele, tu começar a ter o pitch. É o que vai direcionar o teu pitch, né? Exato, porque, e acho que a gente pode trazer para ele exemplos, né? Eu posso chegar num restaurante e... Restaurante é um exemplo mais difícil, mas até pode ser. O cara começar a me oferecer N pratos, o cara não sabe, eu sou vegetariano, sou celíaco, enfim. Mas acho que o exemplo da loja de carros é um exemplo prático, assim. E aí, se vocês forem ver
Não sei se vocês acompanham algum, deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Não sei se vocês acompanham muito o vendedor de carro. Eu gosto muito de acompanhar vendedor de carro em Instagram, TikTok, assim, porque os caras, eles são muito bons, assim. Pra gente que é vendedor, tu vê que aquilo ali é, de uma certa forma, falso, assim, ou tu sabe que o cara tá aplicando uma técnica. Mas se tu abstrair essa camada e só ver o que ele tá fazendo, é muito bom, porque os caras vão para a parte da segurança. Um outro detalhe muito importante, os caras não vendem o preço do carro final, na maioria das vezes, eles identificam se o cara tem dinheiro ou não, se o cara está preocupado em comprar um carro barato ou uma parcela. Tudo isso antes de chegar lá no final. Porque o que acontece? Quando eu estou vendendo um carro, eu posso chegar e dizer para ti, é 100 mil o carro. Ou eu posso dizer, é só 1.200 a prestação. Mas o preço final vai dar. Mas na cabeça da pessoa muda, porque 1.200 ela já me disse anteriormente quanto que ela podia pagar. Então eu posso aumentar o número de vezes, eu jogo o emocional dela lá em cima e consigo concluir essa venda. O cliente ele vai respondendo para si o sim, né? Então, beleza, se o preço está dentro do que eu podia pagar, eu já estou dando mais um sim. Como eu também posso não utilizar e ter um não inconsciente. E aí vamos dar o exemplo, inclusive, do carro que o Thiago mencionou. O primeiro vendedor, ele conseguiu te criar vários nãos porque ele estava te oferecendo algo que tu não queria. E outra, o cliente, que o mesmo exemplo que o Thiago mencionou, que era pai, talvez ele nem tivesse pensado na segurança. Ele pensou no espaço, no porta-mala, na cadeirinha, mas daqui a pouco o Thiago trouxe um benefício a mais e ele trouxe mais um sim. Então, o quanto que essas perguntas vão te direcionar o teu pitch ali na ponta? Nesse caso pessoal, por favor, vão mandando perguntas ali no papo, ou situações que vocês já passaram. É muito importante essa contribuição de vocês para que a gente faça esse papo enriquecedor para todo mundo, né? Mas tu trouxe uma situação agora do carro que é bem importante pontuar. Ele fez um spin ao contrário, assim, ele me trouxe dúvida, porque eu fui lá, ciente que o carro que eu queria comprar, se fizesse 6 por 1 eu estava feliz. Eu fui lá, ciente que todo mundo ia reclamar que o carro era mais baixo. Aí ele me diz que tem um carro super econômico, me diz que tem um carro mais alto, me diz que tem um carro para qualquer terreno. Então, tipo, ele foi gerando dúvidas ao contrário na minha cabeça. E provavelmente, é que eu já estava muito decidido, e principalmente tinha uma segunda pessoa que disse que eu estava decidido, né? Então eu não cheguei a mudar, mas se fosse uma pessoa que estivesse na dúvida, talvez a pessoa até desistisse da compra, porque não foi feito esse spin. Mas vamos lá, João, vamos para o primeiro ponto, né? Que é o S de situação. O que seria, assim, é entender o cenário atual, evitar suposições, né? Porque muitas vezes a gente faz essas suposições, como no exemplo do carro, né? Mas que tipo de pergunta? O que eu devo fazer nesse momento? Assim, porque o spin ele é bem cadenciado, né? Então a gente está na primeira letra, que é a situação. Eu acho que o S ele é muito geral, tá, Thiago? Eu não vou nada específico. E aí eu vou pegar 2 cenários em relação ao sistema. Numa abordagem fria, tá? Eu vou entender o que ele usa, como está a loja. Se ele me procurou e eu já estou numa etapa de demo, eu vou entender por que ele me procurou. Então, são perguntas mais genéricas. E o que vale uma atenção aqui? Quando a gente inicia ou está visitando um cliente por uma abordagem fria ou está visitando ele por uma apresentação agendada, lembrem que o cenário visual ele já vai te trazer pistas para essas perguntas de situação, tá? A gente tem que ter a ideia de perguntas, mas a gente não pode ser engessado para todo mundo, porque aí tu vai entrando num lugar, tu vai entendendo o cenário e tu vai direcionando essas perguntas. Elas são perguntas gerais para te entender o momento dele, tá? Então, como que está o negócio, como que ele chegou até a empresa, o que ele está utilizando, o que é importante em qualquer etapa do spin, não somente na parte de situação, mas em relação às perguntas. É o tomar cuidado para não se tornar um interrogatório. Então, a ideia é, eu faço uma pergunta, eu tenho uma escutativa e eu faço uma validação.
Então, Tiago, que sistema que tu utiliza hoje? Eu uso o sistema, vou usar de um concorrente nosso aqui, que é Visual, tá? Cara, eu uso o sistema da Visual atualmente, estou bem atendido e tal. E aí ele já vai me botando algumas objeções. Cara, que legal, conheço bastante o sistema dele, é daqui de Pelotas, né? Então, a ideia é que tu complemente, valide o que tu está recebendo e já vá na tua mente pensando o que mais eu posso perguntar agora para entender a situação dele. Porque eu preciso coletar essas informações de forma a não parecer um interrogatório. O ideal é que não sejam muitas, tá, Tiago? Para mim não me estender muito ali, mas eu ir direcionando depois para a próxima etapa. Acho que é bem importante, pessoal, vocês refletirem sobre o que a gente está falando ali, porque muitas vezes, como a gente disse, vocês já fazem, só que às vezes também tem um detalhe bem importante, é que se tu faz o spin fora de ordem, tu perde chance de saber mais coisas no futuro, de ter um contexto, um cenário mais completo. Então, tentem cadenciar, prestem bem atenção nos relatos que a Ju vai trazer, depois façam o exercício vocês, de quais perguntas vocês costumam fazer, e talvez adequem a questão da ordem, né? Porque aqui, se a gente for ver a situação, tu ainda está conhecendo o cenário, né? Até eu acho que o texto aqui que vocês colocaram ficou muito bem. Aqui é contexto, não é dor ainda. Então, eu não vou apertar o cara ainda. Meu primeiro ponto é só entender o cenário atual e evitar suposições. Perfeito, é o exemplo do carro. A abordagem inicial não é, tu quer um carro... Não, o que tu quer? O que tu está procurando, por exemplo? Assim, seria um cenário, um contexto ainda. Porque em cima desse contexto eu tinha dito para ele, cara, eu quero um carro para mim ir para o serviço e voltar e eventualmente eu levar para a pista. Não é um carro que eu vou transformar num carro de arrancada exclusivamente, da baixa de documento, não. Pô, o cara já ia pensar, vou empurrar uma carniça para esse trouxa. E aí ele ia para lá me procurar esse carro. Ele não entendeu o cenário inicial e já começou com suposições. Então, pessoal, prestem bastante atenção nas etapas, né? E façam esse passo a passo, né? Digamos assim. E voltando, tu faz perguntas simples, entende o contexto inicial, fazendo essas perguntas, poucas perguntas, e aí avança para o próximo passo. Exato. Então, só reforçando, pessoal, poucas perguntas, validação, avalie o cenário visual, que vai dar um direcionamento para vocês também, tá? Perfeito. E o principal que a gente já falou ano passado no Papo de Vendedor é sempre perguntas abertas, nunca perguntas de sim ou não, para que ele possa abrir o coração, como eu digo, e trazer no contexto dele o que é importante ou não. E a escuta ativa, às vezes, vai ser uma palavra que vocês vão dizer, cara, é aqui que eu vou pegar ele. Vamos parar um pouco, fazer o pessoal falar conosco no chat, senão nós vamos parar. Vamos lá. Pessoal, uma dúvida simples, não tenham vergonha, vocês sabem o que é pergunta aberta ou pergunta fechada? Por favor, ou melhor, alguém me diz ali se não sabe bem qual é essa diferença de pergunta, sabe o que é uma pergunta aberta ali, por favor. Que aí a gente vai trazer um exemplo, vamos lá, vamos ter colaboração de vocês. Ou pelo menos alguém diz assim, não, a gente sabe bem o que é, e aí a gente segue o baile. E assim, ó, não tenham vergonha. Eu fui descobrir o que era literalmente pergunta aberta, pergunta fechada, depois de muito tempo, porque mas que desgraça é essa que às vezes os caras que estão me ensinando falam em pergunta aberta. Aí um dia eu perguntei, cara, me explica aí o que é pergunta aberta, o que é pergunta fechada. Aí o cara me explicou, tá, agora eu entendi. Boa, João. Vamos a algum exemplo. Vamos usar o carro. Tá? O que seria uma pergunta aberta, uma pergunta fechada? Deixa eu pensar um exemplo bom, assim. Tu está procurando um carro 2.0? O cara já me deu a resposta. Eu só vou dizer para ele sim ou não. Daqui a pouco tu pode fazer a pergunta para ele. Tu estás procurando um carro com qual tipo de motorização? Aí tu tens uma resposta completamente diferente. Não é sim ou não. Vou dizer para ele, cara, eu estou procurando um carro 2.0 turbo para fazer tal coisa. Repara que muda muito o sim ou não, tá? Deixa eu pensar outro exemplo assim, tipo, vai, me ajuda. De carro assumiu. Não, qualquer exemplo. Mas vamos lá, pessoal, quando a gente fala em sistema, você está satisfeito? Você tem atendimento de suporte no sábado?
Não, ou melhor, Thiago, como que funciona hoje se eu tiver um problema no sábado com o teu sistema? E aí eu deixo ele me explicar. Ah, cara, eu não tenho atendimento, mas se eu preciso, eu chamo ele, ele me atende. Então, sempre perguntas que o cliente não te diga sim ou não. Então, ele sempre tem uma possibilidade de te entregar mais informação. O teu sistema é online ou desktop? Aqui eu já estou botando ele num cenário, tá? O teu sistema é online, sim ou não? Cara, às vezes o cara quer se livrar de mim e vai me dizer que sim. Por que eu faço a pergunta? Thiago, me conta um pouquinho hoje quando tu quer acessar teu sistema de fora, como que funciona. Então, basicamente, dentro do SPIN, é evitar em qualquer etapa deles perguntas fechadas. Sempre que vocês forem fazer uma pergunta, para vocês terem certeza assim, se ela é uma pergunta aberta ou fechada, e o Kleber ali postou muito bem, pensa mentalmente a pergunta. Se a resposta for sim ou não, só adapta ela. Tá? É uma coisa muito sutil. Muitas vezes a gente pode parecer, pô, mas é muito parecida a pergunta assim, mas tu quebra o cara do sim ou não. Por exemplo, tu tens atendimento sábado? Sim. Não. Como que funciona os teus atendimentos ao sábado? O cara já muda, eu não tenho atendimento no sábado, o meu suporte é só de segunda a sexta. Tipo, muda completamente o contexto e te dá cenários para que tu vá fazer o pitch da melhor forma, né? Porque a pergunta aberta, ela sempre vai vir com uma justificativa dele. E a justificativa me traz informação. O Américo ali também tem uma contribuição, o Thiago também. Teu contato de suporte é humano ou é robô? Ou aí o Américo diz assim, no caso dos sistemas, uma pergunta pode ser, o que você gostaria de melhorar numa frente de caixa? Então, tu traz uma coisa aberta. Daqui a pouco, se tu só pergunta para o cara como é que tá, teu PDV funciona bem, o cara vai te dizer sim, dificilmente ele vai dizer não, mesmo que ele tenha algo que ele gostaria que melhorasse. Por quê? Porque tu faz uma pergunta de sim ou não. Se ele está usando, sim, atende. Mas daqui a pouco, tem algo que tu pode melhorar? Eu acho que esse exemplo do América é muito bom. Cara, com certeza ele vai te dizer, eu tenho tal detalhe. Então, as perguntas abertas e fechadas, elas são fundamentais, né? Deixa eu só ler aqui a contribuição do Rafael. Tiago, quero dar uma contribuição aqui para a galera. Você falou sobre olhar os vendedores de carro como eles vendem. Deixo aqui a dica para a galera pesquisar sobre o Daniel Ribeiro. Esse cara tem uma agência de carro em Curitiba, mesmo nosso segmento seja diferente, é válido acompanhar o conteúdo dele. Cara, ele é muito bom. Eu acompanho ele ali também. Tem o Daniel Ribeiro, o próprio TK, que é um fã dos primeiros mais famosos nesse sentido, é bom. Tem um cara de Santa Catarina também, Juliano, acho que é. Depois eu descobri, mano. Cara, assim, são caras que tu tem que pegar alguns pontos. Assim, tu vê que muitas vezes eles são forçados, mas na 98% das vezes, aquele 90% é forçado pra gente que tem técnica, não quer dizer. Mas aquilo ali funciona para a grande maioria das pessoas e os caras extraem o máximo possível, né? Então, acho que vale muito a pena seguir. E essa dica do Rafael é muito boa. Esse cara é muito bom. E esses caras, eles estão, inclusive, começando a fazer vendas. Aqui em Pelotas, a gente tem um gurizão também que tem uma de repasses, Rafa Repasses. E ele é muito interessante também acompanhar ele. Eu acho que quando a gente fala em conteúdo, absorver tudo que pode, mas filtrar o que realmente faz sentido, né, Thiago? Mas vamos lá, Jô, vamos voltar para a nossa apresentação, sigam contribuindo ali, pessoal. Problema. O que acontece? Aí é que tá. Aqui a gente começa a aprofundar, tá, pessoal? Então, a gente começa a fazer perguntas que tragam a dor para a conversa. Então, vamos pensar? Eu perguntei do sistema X, eu sei que ela tem tal problema. Aqui eu começo a fazer perguntas que façam se tornar importante aquela conversa para ele, porque ele vai trazer problemas que ele já acostumou a vivenciar, que não está na memória dele naquele momento, mas eu começo a trazer para a conversa para fazer ele relembrar. Então, que dificuldade ele enfrenta, que nem o Américo mencionou, o que ele melhoraria. Então, ele vai me trazer as respostas de problemas que ele tem sem perceber que eu estou direcionando essa conversa para isso. Então, é muito disso. Eu primeiro entendo o cenário, agora eu vou para as etapas de dor. O que incomoda ele no dia a dia?
Então, vamos recapitulando aí. Então, o problema é quem não pergunta supõe, quem supõe cria objeção sozinho. Então, o objetivo que é fazer o cliente verbalizar o que está funcionando ou ajudar o cliente a reconhecer um problema que ele aprendeu a viver. Então, nesse momento, tu vai fazendo perguntas, cria, digamos, um mapa mental, assim, para que tu use contra ele no final. Contra ele é uma palavra um pouco forte, mas tu vai usar, no final, o teu pitch vai ser com base nessas dores que ele começou a trazer, né? E com essas perguntas, pessoal, entendam o que vai acontecendo no cenário, na cabeça do vendedor. Tu vai pegando frases, tu vai pegando palavras para que no final tu crie uma história, um argumento de fechamento com base em tudo que ele te disse. Eu posso vender um sistema dizendo que o sistema é muito bom, ou eu posso vender um sistema trazendo só pontos que tu me entregou antes. A gente entrega ouro pro bandido, na verdade, porque a gente vai passando as nossas dores, as nossas dificuldades, e esse cara usa tudo isso contra nós no final. E assim, pessoal, a gente está usando palavras assim, contra e tal, mas não é que vocês vão estar fazendo uma coisa errada. Na verdade, vocês vão estar fazendo o certo, porque no final vocês vão estar oferecendo a melhor solução para ele, só que mentalmente ele vai estar ainda muito mais receptivo àquilo, porque ele já te entregou esse ouro, né? E o que vale um ponto aqui, tá, pessoal, que eu acho que é bem importante. As perguntas, elas não podem ser só sobre coisas técnicas do dia a dia. Aqui a gente começa a entrar no emocional desse cliente, tá? Então, daqui a pouco eu vi o celular dele tocar, e aí lembra? Pistas também são informações para perguntas de problema. Eu vi o celular tocar e nisso brilhou a foto e tá a foto dele com um filho pequeno, um exemplo. Só que ele chegou para mim falando que o problema dele é que ele precisava se adequar ao sistema para a parte fiscal. Então, é o sistema para emissão de documento fiscal. Ele veio por um motivo que na cabeça dele ele tem, só que eu descubro outras dores nesse cenário, porque no meio da conversa ele me comenta que ele tem um filho pequeno, que ele tem falta de tempo. Então, tem N coisas que ele vai entregar que vão reforçar o meu pitch. Então, eu não vou só entregar o que ele achou que ele precisava. Eu vou fazer um reforço de todas as dores que ele tem no dia a dia e que eu consigo solucionar. Eu acho que mas eu acho que uma coisa que é interessante, assim, para cadenciar bem a técnica, na questão do problema, a gente ainda não está falando de emocional, a gente ainda está falando de racional. Eu não tenho tempo para tal coisa, eu não tenho... enfim, ainda não levo para o emocional. Não, mas as perguntas já tendenciam, assim, tá? Eu não levo para o emocional. Nós vamos pegar um exemplo. Eu passo o dia correndo... Um exemplo prático, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu fui fazer uma demonstração numa loja de roupa e eu cheguei lá, ela tinha um caixa PDV offline e uma máquina dentro da loja. Atrás dela, do balcão, tinha um monte de sacolas. Ela tinha chego de viagem, tá? E o que acontecia? Ela cadastrava o produto, parava para atender o cliente. Eu trago essas perguntas para ela me dizer, nem me fala, eu passo uma correria quando eu chego com compra, eu levo 2 semanas para botar meu produto na arara. Aqui está o problema, aqui está a dor dela. Emocionalmente, ainda não entramos nessa etapa, mas eu entendi, olhei a loja, entendi o cenário, identifiquei o problema, fiz ela me verbalizar esse problema. Aqui eu já começo a ter insights para a próxima etapa. E aí, pessoal, quando a gente fala em problema, e aí pegando alguns exemplos da Ju ali, vocês podem direcionar o cara para que ele responda o que vocês querem, sim, porque no momento que ele verbalizar isso, vai ficar mais forte para ele, tá? Então, vamos supor, a Ju falou, a pessoa ali, o homem, a mulher, enfim, tocou o celular e apareceu a foto de uma criança pequena. Vocês têm que ir fazendo perguntas para ele, para que ele veja em algum momento que ele tem um problema de tempo. Mas aí, nesse momento, é só dizer, eu preciso ter mais tempo. Então, vamos sei lá. Escreveu uma pergunta de filho. Quando o sistema é desktop, eu disse, cara, como que funciona hoje? Porque tu tem que vir na loja, né, para cadastrar teus produtos, fazer alteração e tal. E ele já me mencionou do filho antes, tá?
Como que funciona a correria hoje, principalmente para a mulher, tá? Não vou desmerecer os homens, que eu sei que vocês também contribuem. Mas como que funciona hoje quando o Pedro fica doente, tu precisa te afastar da loja? E aí, então, dentro de problema, façam ele descobrir que ele tem problemas que ele ainda nem sabia, ou que ele não tinha percebido, ou principalmente, que ele não tinha verbalizado. Verbalizar o problema é algo muito importante, assim. Pô, eu tenho pouco tempo. Ótimo, porque tu vai lá no final não, mais adiante tu vai dizer, pô, tu me falou aquela hora que tu tem pouco tempo, aqui tu pode resolver. Mas vamos seguir, Jô, senão a gente vai a manhã inteira aqui, o pessoal já não nos aguenta mais falar. A próxima do nosso acrônimo, já falamos sobre situação, falamos sobre problema. Aqui é onde a venda nasce, até vocês botaram muito bem. Aqui é onde a venda nasce, mostrar o custo de não resolver, que seria a parte da implicação. Fala um pouco sobre implicação para o pessoal. Aqui é onde a gente traz o que a gente identificou de problema para trazer o que realmente dói nele, o que ele está perdendo com aquele cenário, tá, Thiago? Então, o que está saindo do controle, o que ele está deixando de fazer, o que ele está deixando de vender por estoque parado, o que está acontecendo com essa falta de tempo, o quanto, e aí vamos lembrar, a gente sempre fala, né, venda é emoção. Aqui é onde eu faço o problema doer. Aqui é onde eu reforço, aqui é onde eu piso na ferida, como eu gosto de dizer, tá? Então, a ideia é sempre reforçar essa dor que ela existe no problema ali inicial. Então, como o Thiago mencionou no início, é uma sequência. Muitas vezes, se eu fujo dessa sequência, a minha conversa, porque são etapas, tá, pessoal? Então, eu vou fazendo mentalmente ele avançar cada etapa para que na hora que eu apresentar meu pitch eu consiga amarrar isso tudo. Então, às vezes, se eu não sigo essa etapa, eu acabo me perdendo do cenário. Uma coisa assim, pessoal, que a gente fala, assim, a gente fala em etapas, assim, é uma coisa mental, né? Na verdade, eu organizo as perguntas, tentem organizar perguntas que vocês sempre fazem, organizem elas para fazer nesse momento, né? Porque aqui, como foi muito bem posto aqui no... Agora sim começa a dor, a venda, ela é emoção, então tu vai trazer profissional, e aqui o cliente sente, não pensa, deixa de ser nacional. Pô, vocês foram muito... Então aqui, tipo, aqui o cliente começa a sentir a dor de tudo que ele te falou. Não é dor que tu nem sabe que ele sente. Porque daqui a pouco tu começa a falar de tempo e o cara é um cara extremamente solitário e quer ficar na loja o maior tempo possível. Quer fugir de casa. Tu vai ter mais tempo para ti. Daqui a pouco ele quer fugir de casa. Então, tu tem que entender o cenário antes para poder começar a apertar as feridas desse cara. E tu quer ver onde eu já cometi esse erro, Thiago? Foi em dizer para o cliente que, cara, o nosso sistema é online, tu pode acessar de casa e resolver qualquer problema de casa. E a primeira coisa que eu ouvi foi, cara, em casa eu não levo serviço. Putz, eu criei uma objeção, entendeu? Porque na mente dele ele já ficou pensando, cara, vai ter qualquer problema na loja, eu vou poder resolver de casa e eu não vou conseguir descansar mais. Então, o quanto que esse cuidado do que a gente vai supondo e realmente vai direcionando ou para o sim ou para o não dele, ou para o bloqueio ou para... E a gente só consegue aplicar essas técnicas porque a gente fez aquele início lá. Então, Ju, nesse momento, então, o cliente já trouxe a situação, né, que é onde tu descobre o que ele está passando, os problemas, que de uma certa forma é o que ele passou, assim, e tal, e as implicações desse problema na vida dele. Então, tu já sabe o que acarreta na vida dele. E aí nós vamos, então, para o N, que é a necessidade, que aí aqui é onde vai desenrolar, digamos, tudo. Assim, fala um pouquinho, pessoal. O que é essa parte de necessidade, tá, pessoal? Eu acho que a apresentação ela ficou muito direcionada, que é fazer o cliente desejar a mudança. Aqui eu começo a mostrar para ele que isso é possível ser diferente, tá? E aí eu vou trazer para etapas. E aí, por que eu gosto de trazer para as etapas de abordagem ou de demonstração? Porque são momentos diferentes e eu quero que ele deseje coisas diferentes. Na minha abordagem fria, eu quero que ele me diga sim para a apresentação. Que eu quero que ele me diga sim, eu desejo saber como tu ajudou os clientes a resolver esse problema. Então, aqui eu quero que ele entenda que ele precisa resolver isso, que eu posso resolver. Na etapa da demo, eu quero que ele entenda
tudo que eu resolvo para ele conforme ele foi me entregando, tá? Então, esses pontos, esses insumos que a gente foi coletando, me direciona para esse pitch. Toda a minha apresentação, ela segue um roteiro único. E eu só vou mudando as histórias conforme ele foi me entregando. Então, quando eu falo de acesso online, para o Thiago eu vou falar de mais tempo, mas para o João eu vou dizer que eu vou facilitar algo que ele me mencionou na rotina, porque são a mesma função, mas dores que eu soluciono diferente para cada cliente. Acho que vai desde as perguntas, tu consegue descobrir coisas simples, né? Daqui a pouco o cara te conta que em algum momento da vida ele foi roubado e roubaram o computador dele. Levaram todos os dados. Putz, é uma baita... Computador queimou e não tinha backup. Então tem uma série de coisas assim, daqui a pouco o cara te fala que a internet dele é uma porcaria. Putz, aí tu já tem que pesar 2 vezes como tu vai falar de online para ele. Então tem coisas que vai te ajudar para todos os lados possíveis, assim, né? E uma coisa que eu percebi, Ju, durante bastante tempo de comercial, e até hoje eu não necessariamente faço o comercial direto, assim, não faço mais, na verdade, o comercial direto, mas muitas vezes faço uma prévia conversa, e no final, obviamente, eu sempre chamo um de vocês ali para dar sequência com aquele cliente, até porque eu não vou conseguir dar atenção como eu gostaria para ele. Mas uma coisa que, se vocês pensem assim, tá? Façam um exercício sobre isso. A grande maioria dos empresários, ele, de uma certa forma, ele é solitário. E aí, quando eu falo solitário, é solitário em relação a coisas empresariais, digamos assim. Claro, tem muito empresário que vem de família, que já tem negócios, e aí esses caras acabam trocando muito. A grande maioria não. A maioria dos empresários brasileiros começam por uma necessidade, começam a empreender. Muitas vezes na família deles, ou no entorno deles, não tem com quem eles conversam. Então isso é um prato cheio para o vendedor, para o bom vendedor, né? Porque ele vai começar a instigar esse cara ao máximo para que ele comece a desabafar, que ele conte tudo para ele do que ele está passando. E aí é a hora da gente se aproveitar dessas coisas, né? De novo, não, em nenhum momento vocês vão mentir, em nenhum momento vocês vão enganar o cliente do outro lado, o lead do outro lado. Mas vocês vão usar dessas técnicas para falar para ele da melhor forma possível e coisas que ele quer ouvir ou que ele nem sabe, mas que ele precisa ouvir, né? E essa carência, ela vai tanto dessa troca, né, Thiago, de alguém que vai escutar a realidade dele, mas às vezes até mesmo de fornecedores que realmente estão ligados à realidade dele. Então, pensa o empresário varejista o dia inteiro recebendo o vendedor tirando pedido, ou querendo empurrar mais um produto excepcional para ele vender. Cara, tu não está fazendo isso. E pensem, em nenhum momento a gente falou de venda nas etapas iniciais. Eu só estou ouvindo ele. E a gente sabe que as pessoas gostam de falar de si. Eu só estou ouvindo ele, eu estou entendendo o cenário, eu estou fazendo ele, de novo, fazendo, parece que eu estou trazendo o problema dele para a conversa, eu estou fazendo ele desabafar das dores dele, até que eu não estou falando de sistema. Eu não entrei em sistema. Na necessidade, sim. O meu pitch é amarrado a solucionar. Então, Thiago, vamos começar falando, eu vou te apresentar um pouquinho do software, mas lembra que tu me mencionou tal problema? Cara, pulando etapa da nossa apresentação. Não tô. Não? Agora eu troquei. Eu não tinha trocado. Lembra que tu me mencionou que tu tinha tal problema? Cara, eu já vou trazer isso para o pitch de apresentação, vou mostrar como eu soluciono e como eu soluciono de forma simples. Então, toda a minha apresentação, ela vai ser voltada para o que tu me trouxe para a mesa. Não pelo que eu estou achando que é importante, a reforma tributária, o imposto X, o fiscal, não sei. Tem muitas vendas que a gente faz sem falar de fiscal. Sim, eu acho que aqui, acho que até cabe, não sei se o pessoal está com a apresentação maior, assim, na tela, enfim, mas eu vou ler a frase aqui que a Ju trouxe, que é: o motivo da venda não está no vendedor, ela já existe no cliente. Tu está querendo me dizer que não vou ser eu que vou motivar, digamos, o cliente. Ele mesmo já motivou porque ele me trouxe esses pontos e eu vou só cutucar ele na ferida. O motivo que vai fazer ele me dizer um sim no final ou um não
não é o meu entusiasmo, não é o meu produto. É o que eu soluciono das dores que eu consegui identificar. Então, ela já existe, eu só trouxe ela para a conversa. Eu não preciso chegar lá com um discurso muito grande sobre o produto, porque muitas vezes o produto vai ser só a ferramenta utilizada para solucionar o que ele me trouxe de dor. Então, eu acho que essa frase reforça muito o que a gente falou. Cara, não chega supondo que ele precisa de tal coisa. Não chega colocando ideia na mente dele, porque é aqui que a gente perde a venda. Porque eu estou fazendo uma apresentação supondo uma realidade e daqui a pouco o problema dele é tempo, é a esposa incomodando porque queria que ele estivesse um pouquinho mais cedo em casa, ou que ele tivesse um dia na semana que ele pudesse trabalhar de casa. Então, o motivo que vai fazer ele fazer a compra não é dele, não é minha, não é do Velo e não é do produto que eu estou apresentando, independente de qual for, né, Thiago? Eu acho que é por isso que muitas vezes pessoas... é que eu vou dizer isso aqui sem magoar ninguém, mas isso é o que diferencia alguns vendedores, né? E dentro da Velo, hoje a gente tem essa diferença muito clara, assim, sabe? A gente tem gente... Agora já abro aqui, já vejo os números para vocês. Mas nós tivemos empresas esse mês, no mês de janeiro, que às vezes é um mês ruim, que teve 19 vendas, e nós temos outras que não teve 0 vendas. Assim. Pessoal, muitas vezes a gente joga para região, joga para isso. Não é. É comercial bem feito. Tudo bem, talvez uma empresa maior, mais organizada, mas repensem as vendas que vocês perderam, independente do software que for, se vocês usaram essa técnica. E aí, recapitulando então, SPIN, situação, problema, implicação e necessidade. Essa é a técnica do SPIN. Não adianta tu fazer um SPIN perfeito, descobrir tudo, a situação atual do cliente, descubro os problemas que o cliente tem, como esses problemas implicam, as necessidades que ele tem, e chegar na hora do pitch e fazer... Um pitch engessado, decorado na minha mente, né? Tu vai, aí é uma técnica de pitch. O pitch, ele vai ser sempre... Como é que eu vou dizer isso aqui para não confundir vocês? Ele é igual. A minha demonstração do sistema, que nós aqui sempre mostramos um pouquinho do sistema, ela é igual. O que muda é todo o contexto que eu tirei dessa apresentação. Então, não adianta fazer um baita spin e chegar na hora do pitch, na hora de tu começar a falar, e tu gaguejar, tu não mostrar autoridade, tu não mostrar conhecimento. Então, essa é um momento muito importante, assim, né? Acho que para a gente encerrar e se direcionando aqui para o final desse papo, fala um pouquinho sobre o pitch, assim, tipo, nessa questão de mostrar autoridade mesmo, né? O roteiro, ele é o mesmo, né, Thiago? A história que eu vou trazer para a apresentação, que é a história do cliente e de solução, ela vai ser totalmente direcionada. E aí vamos pensar, cara, como que ele vai olhar para mim sabendo que eu vou solucionar todos os problemas que ele me trouxe, todas as dores que ele me trouxe, e ele vai dizer, cara, esse cara conhece do meu negócio. A nossa apresentação aqui, né, ela tem algumas etapas, que é essa solução do que o cliente me trouxe e a projeção de crescimento. Então, eu sempre mostro para ele o que eu posso levar ele além daquilo. Porque a ideia é sempre trazer essa visão. A gente sonha, né, Thiago? O empresário sonha, ele quer mais, ele planeja mais. Então, a ideia é sempre, cara, esse cara que está na minha frente me apresenta uma solução que me resolve as dores e me projeta para um crescimento. E mesmo eu trazendo as dores dele, eu vou sempre referenciando a outro empresário do mesmo segmento que eu também solucionei a dor X ou Y. Então isso é muito legal, tá? Reforcem isso, mostre para ele que não é uma realidade só dele, que outras empresas também sofriam com isso e você solucionou. E o que eu acho que é legal a gente trazer nessa etapa, pessoal? Eu estou fechando a minha venda nesse exato momento. E aí vamos pensar em todo o cenário. De situação, de cenário, de problema, de necessidade. E lembra que a necessidade é ele desejar aquela mudança. Na hora que eu vou entrar na negociação, primeira coisa que eu faço quando eu termino a apresentação é, Thiago, fez sentido para ti o que a gente conversou? Consegui te mostrar como que eu te ajudo a resolver o problema A? Eu começo a tirar sim da cabeça dele, porque eu preciso reforçar toda aquela emoção que eu trouxe, cara, que legal, isso resolve tal coisa, que provavelmente ele estava tendo na hora da minha apresentação
eu preciso trazê-la para a conversa na hora da negociação. Fez sentido? Resolvi tal problema, tal. Tiago, como que funciona? Para a gente poder solucionar, tu ter mais tempo com a família, tua mensalidade ela aumenta R$100. R$3 por dia a mais, eu soluciono todos os problemas não, tá, pessoal? Eu enumero ele, eu falo cada um deles novamente. Por quê? Quanto que custa tu ter mais tempo para tua família? R$3 por dia não é nada. Então, a importância da gente seguir essa etapa e trazer para que ele diga assim, mentalmente. Então, o spin nada mais é do que conduzir ele ao sim. Eu diria assim, no resumo, a spin é tu descobrir o que o cliente quer ouvir no final. Tu precisa descobrir o que ele quer ouvir no final. Reparem que a Ju usou uma técnica ali, ela não falou que o sistema custava R$100 a mais, ele falou que custava R$3 por dia. E aí nessa hora tu joga na cara do cliente, o que tu faz com R$3 por dia? Tu quer chegar meia hora depois na tua casa, ou por R$3 por dia tu vai ver teu filho mais cedo? Essa dor, ela vale. Tu pode sair pelo teu futebol, ou tu pode sair pelo teu vôlei, para quem gosta de esporte, para corrida, para o que for. Então tu tem que usar técnicas para quebrar essa coisa no emocional do cliente, né? O cliente, ele muitas vezes, ele dá para a gente trazer alguns exemplos mais práticos, assim, o cara te fala que tá quebrando porque tá vendendo pouco. O problema dele não é o quebrar, o problema dele é ele chegar em casa e não conseguir sustentar a família, não conseguir ostentar para os amigos. Então tu tem que levar aquele problema que ele tem sempre pro lado emocional. Em resumo, o vendedor é meio bandido, né? Ele fica querendo saber as coisas para depois nos maltratar, nos mandar para o psicólogo. E aí, para a gente ser meio bandido também, eu acho que para finalizar, eu acho hoje, pessoal, é assim, se o spin não está fazendo parte da abordagem, dinheiro está ficando na mesa e alguém está tomando conta desse dinheiro. Eu acho que é o principal. Porque dificilmente, obviamente, tem um momento do cliente, tá, pessoal? Mas dificilmente ou a venda vai vir naquele momento ou essa reflexão vai ficar na cabeça dele. A hora que a dor doer um pouquinho mais, ela vai lembrar, cara, quem me soluciona aquela dor é o Thiago. E de novo, pessoal, não precisa ser velo, tá? Independente do produto que for, mas a gente sempre gosta de trazer alguns exemplos, assim. Tem regiões grandes, né, que a gente tem mais de um representante. E aí, esses dias nós estávamos conversando, era uma região de, acho que deve ter 2 milhões de habitantes aí, mais ou menos, né? E a gente tem, são 4 representantes ali. E era muito estranho, assim, que tinha 2 deles performando muito bem, um mais ou menos, e o outro muito ruim, assim. E muito ruim em todas as representações deles, digamos assim. E aí a gente podia ver a diferença ali, né? Um utilizando de muita técnica e o outro indo tirar pedido. E aí depois não sabe por que tá vendendo, assim. Todos trabalhando com o mesmo produto. Então estudem, de novo, assim, façam o time de comercial de vocês estudarem, contratem pessoas extremamente capacitadas. Se o time ainda não está capaz, façam treinamentos. Aqui toda sexta a gente traz um pouco da nossa realidade aí, traz também a realidade de vocês quando contribuem com a gente. Eu acho isso fenomenal, a gente pelo menos aprende todo sábado. Reservem esse momento, não entendam como, eu não posso porque eu tenho que fazer tal coisa. Quem está aqui, quem participa, repara que são os que mais crescem e provavelmente fazem outros, participam de outros também, não estão crescendo só por nossa conta, assim, mas se tu puder ter sempre, todo dia, um aprendizado, assista um vídeo no YouTube, o que for, isso vai agregando, vai trazendo bagagem para que vocês possam melhorar, né? Eu quero só fazer uma menção aqui, Ju. E o principal, acho, só para completar a tua fala, Thiago, apliquem. Porque às vezes a gente se alimenta de muita informação, mas na prática ainda a gente segue no vício do dia a dia. Apliquem, experimentem, avaliem o que está sendo feito e o que daqui a pouco pode ser feito. Às vezes a gente está dizendo a mesma coisa para o cliente,
mas a gente bota uma vírgula, uma técnica que a gente ouviu de um vídeo de 1 hora que a gente tirou ali 1%, mas aquilo muda o jogo ali na ponta, pessoal. Não, mas eu ia falar também, mas só quero dizer assim, em relação à autoridade e tal, vocês vão reparar que, pô, a nossa apresentação de hoje, ela tá muito mais bonita que as outras. Porque antes a gente fazia, eu fazia, tu fazia, e a gente não tem experiência, assim, de design, assim, tão grande. E agora quem fez foi o Bruno, então parabéns, Bruno, ficou muito boa a apresentação. Mas isso vai nos trazendo também autoridade, né? Então, quando tu vai fazer uma demonstração lá, traga um ambiente bonito para o cliente, tragam uma situação, usem produtos dele, ambientem o sistema para que ele se sinta o mais confortável possível. Vocês fazendo um bom spin e um bom pitch, como a gente diz por aqui, é tiro dado, bugio deitado, né, Ju? Não tem como voltar sem deitar o bugio. Então, pessoal, dessa parte da apresentação em si, acho que era isso, assim, a gente queria ouvir vocês um pouco mais, entender. O pessoal, o Rafael até compartilhou ali um livro. Esse livro, eu não lembro se eu já li ele ou se eu li só um pedaço dele, mas ele traz insights muito bons. Eu não sei se é o mesmo que a gente tem aqui. Eu li tanta coisa que depois nem me lembro mais qual que eu li, mas pela capa eu me lembro dele. Então, leiam o máximo possível. Quando a gente lê, é bom porque te faz pensar, né? Tu tá lendo, tu tá exercitando. Eu compartilho ali depois, América, a gente compartilha essa apresentação ali, aqui no Discord mesmo. Deixa eu parar de transmitir. Tu tá aprendendo, né? Porque eu pelo menos, eu tô lendo e eu começo a refletir muito. Acho que eu levo um triplo do tempo para ler um livro, porque eu não consigo só ler, eu tenho que ler, às vezes eu paro e fico pensando, putz, fiz isso errado, fiz isso, eu posso melhorar ali. Então, acho que é uma ótima forma também de treinar o spin, porque o spin, ele vai servir para tudo, né? Para qualquer coisa, desde tudo. E outra, tu pode usar o spin até contra o próprio vendedor quando vocês vão comprar alguma coisa, né? Porque também tira dele algumas coisas. Quando vê, ele já te conta lá algumas coisas que, sem perceber, ele te entrega algum ouro ali que tem que vender tal coisa tá parada. Então, pessoal, por favor, dúvidas, contribuições. Tenho certeza que muitos de vocês que fazem spin no dia a dia faziam já de forma clara, estava claro isso para vocês? Não, estavam fazendo mais ou menos sem perceber. Comentem um pouquinho conosco ali de como está esse momento aí do time comercial de vocês. Quem quiser subir ao palco também, só levantar a mão. E a gente já. E aí vocês conseguem abrir o canal, o microfone. Todo mundo com vergonha? O Américo está digitando. O pessoal, então, o Américo, se eles fazem, né, procuram sempre fazer sempre, mas os reforços fazem bastante sentido. Acho que é muito bom, né? Acho que é difícil, assim, de tu ter perguntas prontas, né? Mas eu acho que dá para direcionar ali, se tu conseguir criar um pequeno dicionário, digamos assim, não sei se dicionário seria o certo, mas um pequeno glossário, né? De perguntas para os teus vendedores em cada momento, talvez isso sirva de um bom direcionamento para quando tiver um vendedor novo, ou muitas vezes o cara não está naquele melhor dia dele, já sabe, vou fazer tal pergunta, porque vendedor também é muito isso, assim, tem dias, às vezes o cara está mais inspirado, está menos, então por ele estar menos, se ele puder usar uma colinha ali, vai ajudar bastante. O Ramiro trouxe uma coisa ali que é uma situação que é muito real, né? Tipo assim, a prática que leva ela se dá através da repetição, né? Quando tu vier até em casa, tu já está aplicando isso. E é justamente isso, né? Sem perceber, tu já está fazendo. Por isso que a gente até trouxe, assim, talvez muitos vendedores aqui
Acho que foi faceiro aqui. Né? Perdido. Ah, não, tá. Acho que muitas vezes a gente não. A gente até faz o spin, só não sabe das técnicas ainda que já está sendo aplicado. E é sempre bom reforçar, porque às vezes a gente faz algumas etapas. E o quanto é importante ter ela completa, porque uma vai reforçando a próxima até o fim, né, Thiago? Acho que fazer todas as etapas e fazer na ordem certa. Não. Mas assim, pessoal, às vezes a gente fala também, para quem está do outro lado, parece que é um pouco engessado, assim, mas não é engessado, mas seria essencial fazer nessa ordem para que tu tenhas sempre a próxima etapa bem alimentada da primeira. Mas é isso, pessoal. Alguém mais, alguma contribuição, algum formato que está fazendo? Por favor, contribua. Todo mundo ponha. Alguma sugestão também, né, Thiago? Para a próxima sexta, que o pessoal lembre de algum assunto. Porque aquele negócio também, né, Thiago, acho que assim como o spin, acho que todo mundo aqui já tinha ouvido falar sobre, mas às vezes tu ouve de outra forma, tu ouve no nosso contexto, então mesmo que seja assunto que vocês podem achar, cara, mas todo mundo já conhece esse assunto, a gente pode tentar trazer um insight diferente que faça sentido também para a nossa realidade, né? Exato. Deixei aqui, eu gerar o PDF aqui para mostrar para o pessoal. Fechando tudo. Vamos lá, pessoal. O Guilherme ali, ele pediu uma sugestão de tema, ela ajudaram na divulgação pelo Instagram e outros canais. Muito bem, Guilherme. A gente pode também organizar um papo com o nosso time de marketing aqui, para que vocês possam fazer essa divulgação da melhor forma possível. A gente faz dentro de casa mesmo, Luciano. Né? Então a gente tem agência própria, digamos assim, que faz essa parte de criativos para nós. Acho que é um assunto bem legal, né? A gente pode pensar algo do tipo para semana que vem, na outra ali, trazer algumas coisas, trazer algumas técnicas, trazer o time de marketing aqui com um papo, porque muitas vezes é isso, né? Às vezes uma diquinha, alguma ajuda pode facilitar bastante. Pode. Tudo bom? Bom dia. Só para aproveitar, sim, tudo bom? Eu adorei, assim, o papo foi bacana, foi bem caminhado e acho que bem, inclusive o tempo foi legal, que a gente está trabalhando aí com 1 hora, fica legal para trabalhar os assuntos. E só para compartilhar com o pessoal também, que hoje a gente tem um gabarito, né, que a gente cria de apresentação. E esse papo, por exemplo, algumas dicas aí que a gente comentou, a gente vai até aprimorar um pouquinho mais deles, porque a gente está vendo que alguma coisa talvez estava fugindo em alguns momentos. Então, o gabarito, acho que ele serve hoje para a gente como um guia do consultor para apresentar. Então, o que ele pergunta primeiro, depois que ele vai perguntando, depois ele apresenta o sistema, depois ele, sabe, alguma coisa nesse sentido, para ajudar como guia aí do consultor, tá? Show. Isso aí, acho que a gente vai sempre, a cada vez que tem, a gente vai aprimorando. Por isso que a gente sempre pede também a contribuição de vocês, porque a gente vai sempre mudando também o nosso formato, usando as técnicas que vocês usam, né? Eu já estou até criando aqui o PDF já para essa apresentação, já para compartilhar com vocês ali, que pelo menos serve como base, né, para que vocês tenham um conteúdo. E a apresentação também vai ser disponibilizada, né, Thiago? Então vai ficar à disposição tanto para quem está aqui e quiser rever, quanto também para parceiros que não conseguiram participar. Isso aí. Eu não estou olhando o chat, se puder só ver se tem mais alguma contribuição. Luciano falou um material muito legal.
Referente à parte do Instagram ali, tá? Do pessoal interno que fala do nosso marketing. Consigo terceirizar essa turma? Material muito legal. O povo que entender aqui não consegue entender o que quer. Seu pessoal entende bacana. Acho que é legal a gente mencionar que a gente já tentou fora também, né, Thiago? E às vezes essa entrega de realmente entender a cultura, a entrega que a gente quer fazer ali na ponta, facilita muito com o pessoal. Não é impossível, né, tu terceirizar esse trabalho, mas claro, é mais difícil porque o pessoal não está no dia a dia, às vezes, conhecendo, mas a gente pode, de repente, trazer algumas dicas para esse direcionamento. Até trazendo um pouco para vocês também, o que acontece dentro do nosso comitê ali, que a gente está montando, a gente está criando muitas coisas, vai se criar também algumas coisas relacionadas a marketing, né? Então, a gente pode pensar algo ali também, para trazer da melhor forma possível. A gente está disponibilizando, o pessoal está disponibilizando todos os nossos materiais para vocês, depois eu vou pedir para eles reforçarem ali no marketing, né, o acesso, para que vocês tenham acesso à parte do, acho que eles criaram o Notion também, que tem ali todo o material e como aplicar, então acho que dá para utilizar por ali, Luciano. Acho que é mais prático do que tu querer também ir atrás, porque se torna caro também, tu ter um time especialista, se torna mais caro do que usar alguns materiais prontos. Mas eu acho que o América, assim, ele traz isso muito bem, assim, né? Acho que ele faz isso muito bem feito lá, pessoal, trouxe, tem um contexto, mas está sempre atualizando, né? Tipo, a regra, quando a gente fala de vendedor, tem uma base. Apareceu algo melhor, vai ali, edita aquela tua base para que os próximos vendedores aprendam e comecem a fazer aquilo. É reciclagem, né? A gente vai reciclando, a gente vai aprendendo. A gente aprende muito também aqui com vocês quando a gente está estudando algum conteúdo e se atualizando para trazer da forma mais fácil, mais cotidiana também. A gente também vai reciclando o que a gente está fazendo aqui, né, Thiago? Isso aí. Deixa eu ver aqui, pessoal, mais perguntas, dúvidas, já vamos combinar, a gente tem sugestão de tema, essa parte de ajuda na parte de divulgação do Instagram, os canais, enfim, mídias digitais, né, que o Guilherme pediu, o Luciano reforça ali quando ele fala sobre os criativos, então a gente pode fazer um papo sobre isso, e aí também até pensar em alguns materiais em conjunto ali, a gente vai fazer isso dentro do conselho, mas a gente pode abrir um pouco mais aqui também, para trazer, de fato, materiais que vocês possam usar da melhor forma possível, não só no Instagram, às vezes material offline também. Deixa eu rolar o Carlão aqui, deixa eu ver se ele vai... Buenas, Carlão. Buenas, meu amigo, você tá bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Sim, que é bom. Ó, passando para agradecer e apresentar para vocês a nova pessoa do comercial. A Lorena vai estar aqui comigo fazendo marketing comercial. Então, se ela começar a achar vocês aí e marcar, não se assustem. Ela é especialista, tá? Era minha cliente que eu estou trazendo para poder me ajudar aqui naquilo que eu mais tenho dificuldade, que é essa parte digital aí. Show, seja bem-vinda, Lorena. Bom dia. O que tu precisar da nossa parte aqui, fica à vontade, pode chamar a Ju, chama a Ju ali no Discord ali, que ela vai poder te ajudar. Enfim, quiser marcar alguma demonstração. Esses dias até um pessoal pediu, agora que o cara não apresentou a Lorena, eu lembrei, para a gente gravar uma apresentação, fazer uma apresentação. Acho que fica como dica, pessoal, e aí um convite para qualquer um de vocês, quando vocês precisarem fazer alguma demonstração e ela for online, se quiserem chamar a Ju faz isso com você, deixa a parte do preço, ou vocês combinam o preço e ela já faz a parte do preço também no final, assim, para ficar de acordo com o que vocês cobram, para vocês verem também essa pegada, porque eu acho que a gente gravar uma demonstração, se não for uma demonstração de verdade, não tem fim, então não tem como fazer ela. E a gente faz isso sempre presencial. Se acontecer algum online, Ju,
ou te pedir que grave também convite. Mas fica também o convite, Lana. Se em algum momento vocês podem fazer alguma e for online, precisar de ajuda, pode chamar que a Ju vai ter o maior prazer em ajudar vocês. E a gente já tem uma demo gravada ali para distribuir com o pessoal. A gente bota um banner lá na parte do preço, não se preocupem, e compartilhamos isso com todos. Assim, mas de qualquer forma, a gente fica à disposição para o que precisar, só nos chamar ali que a gente pode te ajudar. Show de bola, combinado. Perfeito. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Isso aí, pessoal. O pessoal está se preparando, trazendo pessoas para o time. Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes o pessoal fica com certo receio, né? Porque é um investimento, e a gente sabe que não é tão fácil assim, né? A gente fazer esse investimento. Mas é muito importante, né? Eu acho que investir em bons vendedores, manter esses vendedores engajados, assim, eu acho que talvez hoje uma das coisas mais importantes dentro da empresa, e ao mesmo tempo entender que se o vendedor não está certo, não tenha medo de trocar. Entendeu? Porque tu libera o cara para uma oportunidade melhor e tu tem uma oportunidade melhor. Às vezes a gente fica naquela, o cara é muito bom, eu gosto dele e tal, mas às vezes não está bom para nenhum dos lados. Assim. Tu libera a pessoa para procurar uma nova oportunidade, de repente ir para um lugar que ele fique satisfeito, e tu, dentro da empresa, fica satisfeito. E quando tiverem bons vendedores, por favor, mantenham eles no hall, né? Porque sem vendas a gente não faz nada. Pessoal, algo mais? Alguma contribuição? Liguei sem querer, cara, desculpa. Achei que tu queria que nós víssemos o sol por aí, ó. Tá dirigindo. Chegando no escritório. Tava no outro compromisso junto, mas estava acompanhando, sim, tá? Fica tranquilo. Bom, pessoal, acho que então, se ninguém mais tem alguma contribuição, a gente vai encerrando. Acho que foi um papo interessante. Acho que a ideia de a gente trazer um pouco mais organizado também, a gente consegue manter menos tempo. Então, a gente fica quase dentro de uma hora ali, né? Ou pelo menos a parte da apresentação ela fica em uma hora no máximo, e depois a gente fica sempre aberto pelo tempo que for para poder contribuir e aprender bastante com vocês. Assim. Quem não estava fazendo e começar a fazer, depois dá um relato para nós. Quem aprendeu alguma coisa, melhorou alguma coisinha, depois se puder trazer esse feedback, ela é muito importante, pessoal. Lembrem que a gente não vai fazer nada sozinho. Se vocês puderem contribuir, como a gente brinca aqui, o coleguinha do lado vai aprender e vai poder aplicar. No final, nós não somos ninguém concorrente, ninguém aqui. Quando todo mundo cresce, quando o Américo cresce, a Belo cresce, a Belo crescendo, ela faz com que vocês possam crescer também, porque a gente vai trazendo mais oportunidades. Vocês sabem que a gente faz um reinvestimento muito alto aqui dentro, para que a gente possa sempre estar entregando melhor para vocês de ferramenta, melhor para vocês em número de pessoas, e pessoas para fazer esse atendimento, até mesmo de conteúdo, assim. Então, por favor, contribuam com o coleguinha. Obrigado, bom final de semana para todos. Eu acho que mais ou menos a gente tem um tema já para a próxima semana, com essa equipe de marketing. Eu não vou garantir para vocês que a gente consiga para essa terça, mas, por favor, tragam mais sugestões ali para que a gente sempre venha com um papo melhor formado. Perfeito, obrigada pelo tempo. E para quem ainda está correndo atrás da meta, ainda tem o resto do dia. Conseguimos terminar dentro de um tempo consideravelmente satisfatório. Boas vendas e que fevereiro seja ainda muito melhor, né? Mas seja muito melhor do que foi janeiro. Fevereiro tem carnaval, né? Vai ser, então. Pessoal, tem um detalhe importante, tá? Segunda-feira é feriado em Pelotas, não só Pelotas, né? Geralmente regiões litorâneas, né? Então, mas ainda assim, nosso suporte vai estar funcionando. Se precisarem, fiquem à vontade. Perfeito. Beleza? Abração, pessoal. Até mais.